amados leigos da nossa congregação, enquanto Deus não nos dá a oportunidade de nos reunirmos em torno da sua santa palavra aqui em nosso templo, em nosso pavilhão, nós precisamos louvar a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de termos estas tecnologias usadas a nosso favor, a fim de que nós possamos meditar na sua santa palavra também através deste meio. Quero te convidar que você reserve os próximos minutos que vamos passar juntos para poder meditar nessa palavra. O texto bíblico que eu quero destacar é o texto de Atos capítulo 5. Se você acompanhou o culto de ontem, você viu que esse texto bíblico foi lido durante o culto. O pastor Flávio pregou sobre 1 Pedro 1, 3 a 9. No domingo eu vou pregar sobre João 20, 19 a 31. E hoje nós vamos agora então estudar e olhar com atenção para esse texto de Atos capítulo 5. Eu quero destacar não só a partir do versículo 29, como foi no culto, mas desde o versículo 17. Vamos falar com Deus em oração. Gracioso e eterno Deus, nosso Pai, obrigado por este privilégio que temos de ter a tecnologia a nosso favor. Orienta o estudo e a meditação em torno da Tua Santa Palavra. Perdoa os nossos pecados e falhas e continua a nos guardar nesses tempos de isolamento para que não sejamos atingidos por nenhuma doença, seja do nosso corpo ou seja doenças psicológicas. Abençoa-nos agora, envia o Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gosto muito do livro de Atos, porque o livro de Atos ele é um livro histórico que conta os primeiros passos do cristianismo. Que bonito quando nós olhamos para o texto de Atos, todo o texto até o capítulo 8, a história de Pedro e os demais apóstolos, depois disso a conversão de Saulo, Paulo que se torna Paulo e a pregação de Paulo, e nós vemos como os discípulos, os apóstolos estão todos eles muito felizes de poder anunciar a palavra, todos eles se sentem responsáveis por anunciar esta mensagem ao maior número de pessoas. Na verdade, tudo isso se dá porque o próprio Jesus tinha dito: vão anunciar a todas as pessoas, fazendo com que sejam meus seguidores, batizando-os e fazendo com que sejam meus seguidores. Então nós vemos, quando lemos as páginas de Atos, nós vemos esse ânimo, essa alegria, essa disposição em anunciar a palavra. Nós estamos em Atos 5, o apóstolo Pedro já tinha dado seu discurso logo depois do Pentecostes. Também depois disso ele já tinha sido chamado pelo Sinédrio, ele e os outros discípulos, a fim de que se explicassem a doutrina que eles estavam ensinando. Pois bem, eles vão lá, dão testemunho, anunciam a mensagem de Deus, são orientados a saírem de lá e não falarem mais sobre Jesus, são orientados a deixarem esse novo ensinamento de lado. Mesmo assim, eles continuam a anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. E aí então nós chegamos em Atos 5, aliás, antes disso, um detalhe muito interessante, em Atos 4, depois que eles são presos e soltos, eles se juntam com os demais seguidores de Jesus e louvam a Deus pela pregação, pela oportunidade da pregação que eles estão tendo. E aí então nós chegamos no nosso texto bíblico onde há um passo a mais na violência quando eles são presos. Eles são presos por anunciarem a palavra de Deus e são soltos, e depois diante do conselho superior eles então dão o seu testemunho, a oportunidade de falarem disso e são inclusive açoitados. É o nosso texto de hoje. Esse é o trabalho da igreja. A evangelização, a missão, nós, enquanto cristãos, precisamos estar conscientes da importância desse trabalho. Se ele não fosse necessário, tão logo uma pessoa passasse a ser crente, passasse a ser cristã, ela seria levada aos céus.
mas é justamente porque Deus quer o nosso testemunho que nós ainda estamos neste mundo, que nós estamos aqui para anunciar. A igreja faz igreja. Nós levamos outras pessoas a crerem em Jesus, as outras pessoas levam outras pessoas a crerem em Jesus, e assim é o trabalho da igreja. Uma igreja que não se preocupa com a missão, com a evangelização, ela não pode ser chamada de igreja. Ela pode ser chamada de ONG, ela pode ser chamada de uma entidade de entretenimento, de atividades diversas. Uma igreja, ela se preocupa sempre, em todos os momentos, com a missão. Lendo o texto bíblico, eu vou destacar 3 P's no evangelismo. Nós vamos dar uma olhada em 3 P's que fazem parte do evangelismo. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá, no pátio do templo, ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho, e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens.
Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Esse é o texto bíblico que nós temos, e que texto com grande riqueza. Eu confesso que precisei cortar muitas das informações levantadas sobre esse texto bíblico, porque ele tem bastante coisa para ser estudada. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, lembro a você, os 3 P's do evangelismo, é o fato da perseguição. Os discípulos, apóstolos, foram perseguidos por causa do testemunho. Você não precisa esperar outra coisa a não ser a perseguição, porque você é cristão e porque você testemunha da salvação. Se você não é perseguido por causa do seu testemunho, é porque ele precisa melhorar, ele precisa ser mais intenso. Talvez a sua vida precise apontar mais para o testemunho correto de uma vida cristã séria e dedicada a Deus. O cristão que vive de acordo com a palavra de Deus e o cristão que aponta para o pecado do mundo, ele é perseguido. Assim como Jesus foi perseguido, assim como os discípulos e apóstolos também foram perseguidos. Veja você que nesse texto bíblico eles inclusive foram presos e depois chicoteados por causa do testemunho do nome de Deus. Presos e chicoteados. Isso sem contar as inúmeras vezes que eles precisaram dar informações, dar conta do testemunho que eles estavam dizendo. Foram acusados, inclusive, de estarem bêbados falando asneiras. A perseguição é inerente ao cristão e ao testemunho do cristão. E ela só vai findar quando nós estivermos lá na eternidade. O segundo ponto que nós apontamos, que nós colocamos aqui, é a persistência. Note comigo que estes homens foram persistentes no testemunho. Se nós olharmos desde o começo de Atos, nós vamos ver o apóstolo Pedro falando, testemunhando para aqueles que tinham acusado ele de estarem bêbados logo depois do Pentecostes. Depois disso, nós vamos ver o apóstolo Pedro testemunhando perante o Sinédrio, quando ele foi chamado para dar conta da mensagem que ele estava anunciando, e agora perante o Conselho Superior, esse Conselho Superior que já havia sido chamado a discutir a questão acerca do nome de Jesus várias vezes. Então, nós notamos a persistência no testemunho, e essa persistência fica muito evidente nesse texto bíblico, quando eles são perseguidos, são presos, e aí um anjo do Senhor os liberta. Talvez seria a hora de eles pensarem assim: vamos dar uma pausa nisso, vamos fugir daqui, vamos para a nossa região e deixa esse negócio de testemunho para lá. Mas não, eles eram persistentes no testemunho. E para onde foi que eles foram? Para onde o anjo pediu que eles fossem. Eles foram para o templo. E lá eles continuaram a anunciar a mensagem de Deus. Eles não se esconderam, eles não foram para trás das suas casas ou longe dos holofotes. Não, eles continuaram lá onde era para eles estar, justamente lá no templo, anunciando.
Seja persistente no testemunho em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as oportunidades. Não perca uma só oportunidade para falar de Jesus para os seus contatos, para as pessoas com quem você tem relacionamentos. Mesmo que sofra perseguição, siga o exemplo destes homens e seja persistente no seu testemunho. Nós vemos, inclusive, nessa questão da persistência, o chefe, o grande sacerdote, dizendo para eles: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. Foi a primeira acusação que fizeram contra ele. Os ânimos estão se acirrando aqui, e a primeira acusação foi: olha, nós ordenamos, portanto vocês estão desobedecendo uma ordem que nós estamos dando. O apóstolo Pedro, então, logo depois, ele lança as bases de algo que serve até hoje para nós de orientação. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. É claro que com isso não estou dizendo que não precisamos obedecer às autoridades que são colocadas diante de nós. Elas são importantes, são colocadas por Deus diante de nós, e Deus exige de nós, no quarto mandamento, obediência às autoridades. Mas sempre que elas mandarem algo diferente daquilo que Deus ordena, antes importa obedecer a Deus antes do que às autoridades. Essa é a primeira acusação, de desobediência. Mas a segunda acusação é ainda mais interessante. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém. Quisera nós fôssemos acusados de espalhar o ensinamento de Jesus pela nossa cidade, né? E ainda querem nos culpar pela morte dele. Interessante, ainda querem nos culpar pela morte dele. Claro que querem! Se nós lembrarmos no episódio da condenação de Jesus, quando eles falam: solte Barrabás, e aí Pilatos pergunta: o que eu faço com este homem, Jesus? E eles respondem: crucifica-o e que o sangue dele recaia sobre nós e os nossos filhos. Mateus capítulo 27 registra isso. Portanto, nós estamos acusando vocês? Não. Vocês se acusaram de ser o responsável pela morte desse homem. E essa não é a primeira vez que os discípulos fazem isso. Se nós olharmos desde Atos 2, versículo 23, os discípulos estão, sim, de forma muito clara, acusando eles de serem os causadores da morte de Jesus. Isso começa lá em Atos 2, 23. Vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Depois no versículo 36, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus, que vocês o crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Então, essa pregação de que sim, eles eram os causadores da morte de Jesus, não era nada novo. E aí então a resposta de Pedro é muito bonita. Além do nós devemos obedecer a Deus, ele diz: os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. Duas coisas que são muito importantes aqui. Em primeiro lugar, o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a prova de que Jesus era Deus. Era a prova de que Deus havia aceitado a morte de Jesus. Em segundo lugar, quem é que foi que ressuscitou Jesus? Não foi um Deus diferente, não foi uma outra divindade que estava sendo cultuada a partir daquele momento. Não, o Deus dos nossos antepassados, o meu Deus e o seu Deus, Pedro está dizendo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este Deus, o Deus dos nossos antepassados, foi quem ressuscitou Jesus.
E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós lembramos que essa mensagem era primeiro uma mensagem dada ao povo de Israel a fim de levá-los ao arrependimento. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Na sequência do nosso texto, nós vemos que os membros do conselho ficaram com muita raiva, e aqui o termo usado é uma raiva mortal, eles estavam com ódio mesmo dos discípulos, apóstolos, e aí então eles têm a firme intenção de matá-los, mesmo com o apoio popular. O apoio popular naquela época estava mais pendido para o lado dos apóstolos, mas eles querem matá-lo. E aí então vem um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel, um dos principais estudiosos rabínicos daquela época. Gamaliel foi o mentor do apóstolo Paulo no farisaísmo. Lá em Atos capítulo 22, o apóstolo Paulo vai falar sobre Gamaliel. E aí então esse homem é levantado para defender os discípulos, os apóstolos. E aqui nós entramos no terceiro e último P. O primeiro deles, vamos lembrar, é a perseguição. Nós sabemos que seremos perseguidos. O segundo é a persistência. E o terceiro é a providência. Deus providenciou para que aqueles homens não fossem mortos. Deus levantou Gamaliel, e Gamaliel diz: homens, cuidado com o que vocês vão fazer com estes homens. E Gamaliel cita dois exemplos de pessoas que levantaram revoltas contra os judeus, contra o sistema judaico, religioso judaico, e fracassaram nos seus intentos. Nós temos a citação de Teudas, que não temos muitas outras informações sobre ele, sobre sua revolta. Flávio Joséfo até cita um outro Teudas, que surgiu 44 anos depois de Cristo, no ano 44 depois de Cristo, e aí então Judas o Galileu, que surgiu na época do recenseamento. Estes homens se levantaram contra o sistema judaico, mas quando foram mortos, morreram com eles, ou foram dispersados os seus seguidores. E aí então Gamaliel está dizendo assim: olha, nós já matamos o líder deles, então deixe, que daqui a pouco eles se dispersam e daqui a pouco essa doutrina se esvai. Aliás, olha que interessante quando Gamaliel diz assim: se é de homens isso vai acabar, mas se é de Deus, nós não vamos poder detê-los. De fato, Gamaliel não sabia, mas este era um plano de Deus. Eles eram de Deus e eles estavam seguindo com o testemunho. Deus providenciou este homem a fim de que eles fossem libertos de qualquer outro mal, especialmente naquele caso da morte. Claro que Gamaliel, sendo um mestre da lei, deixou muito a desejar nessa sua recomendação. Como mestre da lei, ele poderia ter dito assim: olha, vamos dar uma olhada no Antigo Testamento, vamos ver o que eles dizem, os profetas e os livros históricos, vamos ver o que a lei de Moisés fala, se tem alguma referência. E numa olhada acurada do Antigo Testamento, certamente que eles iriam encontrar citações muitas, incontáveis acerca da vinda do Messias. Mesmo assim, Deus providenciou livramento para aqueles homens. Aqueles homens são, sim, chicoteados, mas saem dali mandando que nunca mais falassem a respeito de Jesus. Mas daí o versículo 42 diz: todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. E assim o ciclo se reiniciava. A perseguição, a persistência e a providência de Deus. Isso deve pautar
o nosso testemunho. Seremos perseguidos? Sim, seremos. Devemos ter persistência? Claro que sim. Cremos na providência de Deus? Sem dúvida. Ele está conosco todos os momentos, até o fim dos séculos, foi o que ele disse quando subiu aos céus. Aliás, sobre a providência de Deus, nós precisamos olhar para essa tecnologia que nós estamos usando hoje. Talvez estaríamos desesperados se isso acontecesse numa época em que não pudéssemos ter contato, mas na providência divina nós tivemos a oportunidade de se falar nesta noite e de conversar sobre esse texto muito importante. Que Deus abençoe o nosso testemunho hoje e sempre. Amém.